aqui estou eu, Lídia, a convite do meu colega Ider, aproveitando essa minha hora de estrela, né, para dizer, né, que eu sou Lídia Lisboa, porque ficou convencionado assim pela sonoridade do nome, porque é o mais bonito sobrenome, né, que ficou. E assim, e registrado até, lembrei agora, registrado no nosso cartório da faculdade pelo meu colega Jacques Donald, que ele apelidava ou apelidou todos nós, não é? Sem escapar nenhum. Então tinha o Negão Caetano, tinha o Cinzento Sérgio Lopes, e eu era assim, Lídia Maria Lisboa. Aí depois ele mudava os palavrões a seguir, né? Então ficou sendo o meu nome artístico, Lídia Lisboa. Mas eu fui registrada Lídia Maria Lisboa de Menezes. Eu nasci aqui em Aracaju, me criei aqui em Aracaju, moro em Aracaju, não é? E eu gostaria de ter nascido na Bahia, viu? Porque eu acho que Aracaju ainda nos deve muito como capital. É só um adendo. Mas eu nasci, cresci, me desenvolvi e morrerei aqui. Isso é certo. Eu nasci aqui muito próximo da faculdade mesmo. Eu nasci no bairro que hoje é chamado bairro de Cirurgia, né? Eu não sei na redivisão, mas eu nasci ali na Rua Estância, na esquina, a 300, 400 metros do Hospital de Cirurgia, né? E fui criada ali. Eu nasci no dia 2 de maio de 1951, no berço da nossa maternidade Francino Melo, onde eu fiz as minhas práticas de obstetrícia, já que ela era do Hospital das Clínicas Dr. Augusto Leite, onde a gente cursou a faculdade, né? Então, para mim, já foi muito bom saber que eu nasci ali e ali eu continuei para sair depois para a minha vida profissional. O vestibular foi uma experiência tranquila. Eu nunca me afobei muito com estudo, não, viu? Não sei se é porque criou-se esse hábito de estudar sempre, né? E lá em casa, veja, eu tenho que voltar também aí para encadear a história de depois entrar na área de ensino, que também não foi um pensamento prévio, mas eu fui criada entre professores. Meu pai era professor da escola técnica e uma tia, que era uma tia-mãe dele também, uma experiência parecida. Essa tia era mais velha ainda do que ele, era das mais velhas, que quando minha avó morreu, ela ficou para cuidar dos irmãos mais novos. E ela acabou morando um bom tempo lá, na nossa casa. Minha tia também era professora. Ela era professora da Escola Técnica do Comércio, professora de Geografia, onde hoje é o Museu da Gente Sergipana. Ela ensinava à noite, noturna, como eu que herdei totalmente dela, né? Mais especificamente dela, esse ritmo, né, circadiano que eu gosto bastante, não tenho queixa. Então, às vezes, eu lembro assim, eu com 10, 11 anos, indo com ela, saindo, caminhando ali da Rua Estância, a gente ia caminhando até a escola técnica e eu ficava lá, enquanto ela estava dando aula, e achava o máximo que ela chegava lá na aula e me dava a caderneta para fazer a chamada dos alunos, né? Então, eu ficava a tal, né? Fazendo essa chamada. Depois ficava sentada ali escutando ela dar aula. Então eu tive também essa glória, né, de conviver entre muitos livros dentro de casa, né, entre muitas experiências dessa forma. E minha mãe, que
não era uma pessoa extremamente inteligente, ela não trabalhava fora, mas ela teve antes a experiência de também ensinar, né? Foi nesse ambiente, assim, muito tranquilo que eu cresci. Eu tive minha mãe, meus pais tiveram uma filha antes de mim, que nasceu morta, morreu um dia antes de nascer. Depois eu nasci e só, acho que 12 anos depois, fiz promessa para ter irmão. Me senti a pior das criaturas sem ter irmão. 12 anos depois, meu irmão nasceu. Acredito que minha mãe tinha um ovário policístico, porque eu também tinha, né? Depois eu pude comprovar e ninguém descobria, porque não tinha como descobrir na época, né? Então foram 2 partos seguidos, né? Como aconteceu comigo, depois também eu tive 2 meninos assim. E depois ela ficou esse período grande, até, graças a Deus, esperei 12 anos para ter um maravilhoso irmão, que é uma das coisas muito boas da minha vida, né? Ele é muito, muito... Tanto que meus colegas de faculdade, todos perguntam, porque ele tinha 6 anos, né? Quando eu comecei a faculdade, e todos lembravam, cadê o... E ele, como era um menino muito tranquilo, ele é um homem muito tranquilo. Eu levava ele comigo para vários lugares onde eu ia, ele nunca me perturbou, muito pelo contrário. Estudei no Educandário Menino Jesus, né? O curso primário, na época, né? Assim denominado, e ao terminar o curso primário, até hoje eu não me pergunto porque eu e mais 2 colegas decidimos com 10 anos de idade, né, que eu tinha, que eu queria ir para o colégio de aplicação, na época ginásio de aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. E contra a autorização, né, a despeito, contra a autorização não, sem assim o apoio das professoras, das diretoras, da diretora, das professoras da escola, eu e esses 2 outros colegas fizemos o famoso exame de admissão para o colégio, para o ginásio de aplicação, que para mim a experiência de me submeter a isso foi assim, muito mais forte do que até fazer o vestibular. Eu estava no 2º ano do ginásio, quando minha professora de português entrou para me ensinar, a queridíssima professora e escritora Carmelita Pinto Fontes. Carmelita Pinto Fontes é uma pessoa incrível. Ela criou, na época, né, a Academia Sergipana dos Jovens Escritores, a partir da seleção que ela fazia de alunos, tanto do ginásio de aplicação à época, quanto do Ateneu, onde ela também ensinava. Então, isso assim, isso é uma lembrança, é uma sorte imensa, né, minha, ter sido convidada para participar dessa academia, porque eram coisas especiais, assim, semanalmente a gente se reunia na casa de cada um dos componentes e a gente tinha que levar a nossa produção literária, né? Que ela solicitava. E a gente se reunia, apresentava os contos, pequenos contos, poemas, né, que cada um fazia. E isso foi assim, engrandecedor para mim, né, na minha vida, engrandecedor. Eu não posso, né, é uma honra, é uma alegria, sei lá, eu acho que minha vida é muito boa, né, por ter tido isso, é uma das coisas que tornou-a também muito boa, por ter tido essa experiência gratificante que acabou-se, né. Eu não vi mais depois uma sequência disso aparecerem outras atividades e com aquela
aquela intimidade que fazia com que, eu acho, nós adolescentezinhos, 12, 13, 14 anos, né? Que a gente produzisse e se interessasse por essa possibilidade. Essa foi uma coisa muito importante. As professoras ficaram muito mobilizadas pelo fato de que a gente pudesse não ser aprovado. Mas muito pelo contrário, passamos os 13, eu passei em muito boa colocação e não sei porquê, né, elas tinham esse receio, porque havia antes um teste, tipo um Enem, né, que a gente fazia para certificar a conclusão do curso primário. E aí eu tenho uma aprovação excelente e vou para o colégio de aplicação, para o ginásio de aplicação, onde fiz o curso ginasial, né, com professores excelentes. Aliás, minha vida estudantil eu não tenho assim queixa nenhuma dela, que mais tarde tornaram-se professores da universidade, né, quando foi criada a universidade. Foram meus professores no ginásio e no colégio de aplicação. E a minha turma foi a primeira turma de colégio, foi criado colégio, com uma característica assim, muito interessante. Nós fomos considerados um projeto piloto. Não nos foi permitido fazer pré-vestibular, porque o colégio ficou incumbido de preparar todos os alunos para fazer o vestibular. Éramos uma turma muito pequena, 14, não é? E fomos acompanhados até a porta do estádio para prestar prova por prova. Na época, as provas eram eliminatórias, né? Você fazia uma prova, né? A seguir, esperava o resultado daquela prova para continuar o processo seletivo. Mas, fora duas situações extra, né, de dois colegas, um porque estava fazendo o que não queria e outra porque teve também assim vamos dizer assim, uma descompensação emocional na hora da prova, na qual ela era muito boa, que é a prova de português, e não conseguiu passar. Os outros passaram e seguiram em frente. Então foi uma experiência assim, muito interessante. Olha, só para você ter ideia, a gente chegou a ter aula, eu lembro de uma aula, de aulas, não foi uma aula só, lá na minha casa, o professor ia lá para casa com os meus colegas, dia domingo de manhã para repassar. Você veja o empenho, você veja a relação, o nível de comprometimento de todos nós, né? E passamos, não é, que não era a coisa principal, porque, veja, eu não quero deixar de dizer que eu acho que isso é um método, uma metodologia assim, impressionante, que não deveria ter sido deixado de lado. No colégio de aplicação, a gente não tinha data para fazer prova. Você tinha que estar com a matéria em dia, de todas as matérias, e o professor é que determinava qual é o dia que ele queria fazer o teste, que era assim chamado, né? O teste para avaliar o seu desempenho durante aquele semestre. Isso valeu a todos nós, pelo menos a mim, eu dou esse depoimento, o hábito super saudável de estudar diariamente. E por conta disso, eu nunca também abri mão de outras coisas de fazer, de ter outras atribuições na minha vida, né? Eu nunca deixei de ir para festa, nunca deixei de brincar, nunca deixei de sair com amigos, porque eu sempre estava com os meus estudos em dia, né? E isso valeu para o resto da vida, até hoje vale, né? Até hoje vale, para estudar na faculdade, enfim. E a gente tinha esse hábito. Né? Criou-se o clássico, né? Quando abriu a turma de colégio, passou a ser colégio,
o clássico, para onde foram, acho que 6 colegas, e o científico, quando ficamos nós 14. E, assim, eram 30 alunos. Eu acho que não terminou a 4ª série com 30, porque alguns perderam, né, ao longo dos 4 anos de ginásio. Mas alguns também saíram e foram para o colégio estadual, que era a grande fonte de absorção, né, de estudantes na época. Coincidentemente, no colégio de aplicação, essa turminha pequena, eu nunca vi a maior concentração por metro quadrado de pessoas da mesma turma estavam nesta turma. Então a gente já saía, assim, são lembranças muito boas. A gente já saía de casa junto, caminhando, não é? Porque morava só no mesmo trecho, moravam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós saímos um bando, 3 trechos abaixo a gente apanhava outra colega, mais 2 trechos a gente pegava outra e íamos caminhando para onde hoje é o IPSE, que é onde era a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. E, quer dizer, esse trajeto era florido já, né? Já era um trajeto florido para a gente percorrer, porque a gente já ia brincando, conversando, caminhando e trocando ideias também, porque tínhamos que também estudar bem, né? Olha aí, eu até fico pensando isso sempre. Eu acho que a minha escolha da medicina, ela não foi uma escolha assim clarissimamente, definidamente, por conta disso, daquilo e daquilo outro, né? Eu penso que não foi uma coisa por aí. E procurando nos meus arquivos mentais, eu acho que uma das coisas que contribuiu muito para isso foi, apesar de eu nunca, nem tenho nenhum perfil de cientista, muito longe de mim, eu sou clínica e adoro ser a minha essência. Mas assim, foi uma coisa de querer entender mais do que de querer cuidar. Esse querer cuidar, eu acho que é interessante que eu retome isso. Ele veio por circunstâncias da minha vida, né? Da minha vida pessoal. Pois bem, então, quando meu irmão nasceu, eu acho que eu comecei a me sentir mãe também. Aliás, durante um tempo, com certeza, foi uma relação híbrida de mãe e irmã. Agora, obviamente, não é mais. Mas eu, assim, ia para a porta com ele no braço e achava o máximo, né? Como se eu fosse a mãe carregando ele no braço, né? Eu curtia demais essa chegada tardia e de um boneco. E eu acho que a partir daí, quando, no segundo ano científico, abriram um serviço de voluntariado no Hospital de Cirurgia. Eu e uma colega minha de turma, né? Veja, a gente e ainda para os 16 anos, né? A gente se inscreveu para esse voluntariado. Agora pense, qual era a nossa? Repare, veio muita coisa pelo lado da curiosidade da investigação, de querer estagiar no pronto-socorro. Repare que coisa mórbida. Obviamente que os selecionadores, o pessoal do serviço social, que na época era um pessoal bastante ativo e competente lá, nos impediu dessa ideia de querer 2 jovenzinhas de 16 anos, 15, 16 anos, mais especificamente, eu era mais nova do que era um ano, passar as tardes de domingo no pronto-socorro do Hospital Cirurgia. E nos encaminhou para o hospital, para a pediatria.
quer dizer, foi um desastre total, porque a partir daí eu tive a certeza de que se eu fosse por aquele caminho, eu jamais faria pediatria. Eu gosto de menino sadio, né? Não gosto de menino doente. Foi uma experiência, acho que a gente não passou mais de um mês, eu e minha amiga, né? Então, fomos para a maternidade. Aí era uma delícia. A tarde inteira no berçário, aprendendo a cuidar de recém-nascido, embrulhando os pacotinhos para levar para as mães amamentarem. Eu fiquei expert, né? Expert em tratar de bebê. E aí eu vi que aquele ambiente também me seduzia. Cheguei, na época não tinha neonatologia, não entrei pensando em fazer nada não. As minhas escolhas foram todas posteriores. Mas depois, lá dentro da faculdade, eu cheguei a pensar em fazer obstetrícia só porque não tinha neonatologia, não tinha nada a ver. Até que eu convenci que não podia fazer, que quando numa aula prática eu tinha que romper uma bolsa, eu quase que tenho uma biloura para romper essa bolsa, né? Então, desisti completamente dessa ideia e vi que o esquema também de não programação, de estar assim, né, a toda hora, a todo momento para a obstetrícia. Aliás, não era o que eu queria, era o bebezinho poderia ser. Neonato poderia ser, mas não. E formei em 1974, com a minha gloriosa turma que eu amo de paixão. Lembro, a gente teve uma convivência linda, a gente escapou do que eu vi muito triste depois com o sistema de crédito forjado para separar mesmo os colegas, né, para não deixar que a gente tivesse essa experiência feliz de conviver juntos, né? Então, os colegas... A minha turma era uma turma assim, olha, era uma turma especial. Era uma turma também com esse perfil que eu tenho. A gente foi sempre muito estudioso, na sua grande maioria, né? E, tanto que, na época, o quadro de notas era engraçado, né? Como essas coisas... como essas coisas repetem-se. Quando nossas notas saíam, eram publicadas, havia assim uma corrida para olhar as notas, porque era uma turma, realmente era uma turma que bom, estamos aí, provando, né? Eu não quero jogar confetes não, mas estamos aí provando que nós fomos bons alunos. E ao mesmo tempo, a gente também não era só Cristo salva, não, né? A gente brincava, para lhe dizer, chegou a ter um ensaio de quadrilha na minha casa. Tinha uma área grande ao lado, né? Uma varandona assim. Aliás, era a entrada de garagem. A gente ensaiou quadrilha ali. Nós fomos a primeira turma grande de medicina. Entramos 50 alunos aprovados no vestibular, né? E depois ainda 2, eu acho, que entraram, né? Repare, do pessoal que foi para a faculdade, ou que ficou na faculdade, né? São vários, mas, né, tem Caetano, tem Estela, tem Vigílio, tem China, tem China, tem quem mais? Teles, né? Todos, né, professores depois da Faculdade de Medicina, né? Sem contar todos os outros, que 50, né? Como eu já falei, de Jaque, que batizava todo mundo, e cada de Wagner, de Rosa Sampaio, de Conceição Prudente, de Ana Angélica. A minha turma é sui generis, porque saíram 5 para fazer psiquiatria, nunca teve mais isso na faculdade, né? Você vê que é uma turma bastante diferenciada, e até hoje a gente se encontra, né?
Já fizemos grandes encontros nos anos de bola, né? E se não, a gente vai para o jantar, a gente se encontra para jantar, a gente brinca, a gente fala aquelas piadas, né? Conta tudo novamente como se nunca tivesse ouvido e todo mundo começa a sorrir, né? Os filhos, né, nesses grandes encontros foram se encontrando também, né? Eu tive uma turma que foi a turma do meu filho, Lucas, né? Foi muito interessante porque tinha Lucas, meu, Gustavo, de Vânia e Licurgo, tinha Karine de Bosco, não é? Tinha. Qual foi mais o outro? Filhos dos meus colegas, né? Que estavam coincidentes. Como a gente terminou junto, pariu tudo no mesmo tempo, né? Então eles são contemporâneos até hoje, por exemplo. Vânia e Licurgo são padrinhos de Lucas e os meninos, Gustavo e Lucas, são amicíssimos, né? Graças a Deus, né? Porque desde pequenininhos eles nasceram e se criaram juntos, têm a mesma idade, isso é muito bom. Experiência ótima. A outra grande sorte minha foi quando eu acho que os segundos anos da minha vida escolar foram marcados por coisas importantíssimas. Segundo ano de ginásio, a Academia Sergipana dos Jovens Escritores. Segundo ano de faculdade, o meu belíssimo Antônio Carlos Pleche chega e funda o coral da Universidade Federal de Sergipe, para o qual eu e vários colegas de turma, aí eu vou encadear com aquela coisa de que a gente não estava só no Só Cristo Salva, a gente foi selecionado e fez parte do coral, né? E nossos sábados à tarde a gente tinha um ensaio geral, além de um dia à noite. Você vê como era uma vida acadêmica bastante interessante, bastante intensa, né? Em cada noite era um ensaio dos naipes em separado e no sábado à tarde, jovens naquela época, né, nessa faixa até 20 e poucos anos, né? A gente se reunia primeiro lá, na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Começou lá, os ensaios começaram lá. E fazia um ensaio geral. Eu sempre fui, né? Porque eu sempre fui por. Eu não sei o dó, o ré, o mi, eu não sei música. Mas meu pai era um ótimo tenor, sem nunca também ter cantado em canto nenhum. E minha mãe, uma ótima soprano. Eu, de manhã, acordava com os dois cantando em casa, né? Era uma cantoria muito bonita na minha casa. E eu sempre fui, assim, apaixonada por música sem saber nada de música. E eu lembro que nessas tardes de sábado, aliás, vou fazer outro encadeamento. Sábado, sexta-feira. Sexta-feira a gente saía, né, à noite para ir para uma boate que era no Cotinguiba chamada Oxente. tinha outra ao lado, ali de onde hoje é a Drogazil, que é a Senzala, a Oxente e uma na Associação Atlética, mas a mais, e depois na Crase também. A gente ia para a boate da Oxente e no outro dia, sábado de manhã, 7 horas da manhã, tinha aula de dermatologia, projeção de slide. Essa aula foi, por consenso, chamada de Oxente, porque estávamos todos com sono, as salas trancadas, escurecidas, mas lá dentro fumávamos, mais da metade da turma, Fedro e Delso. Olha a riqueza, olha a sorte. Depois dessa prévia de estudo no sábado, a gente saía,
né? Uma boa parte, óbvio, né? Isso nunca é unanimidade. E às 11 horas tinha no Cine Rio Branco o cinema de arte. Olha que sábado, Ida. O cinema de arte. Do cinema de arte, a gente saía para uma lanchonete badalada da época que ficava ali no Calçadão de Laranjeiras, ao lado dos Correios, chamada Topogígio, onde tinha uma batida de tangerina que era assim sensacional. Ficávamos, né, nas batidas e nos bolinhos de bacalhau, etc e tal. De lá a gente saía tudo caminhando, né? Óbvio que ninguém tinha carro. Caminhando para a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, para o Coral. Precisa vida melhor? Né? Completa. Completo. Sábado de brilho total, né? Tínhamos todas as informações e gratificações que queríamos. Isso por quê? Eu acho isso bem por quê? Porque não tinha nada de ficar no sábado estudando para a prova da segunda, porque a gente já tinha estudado. A gente mantinha o estudo, né, no ponto. E assim vivíamos plenamente. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal, né? Da qual eu fico muito orgulhosa até hoje e tentei passar para meus filhos isso, né? Já parei para voltar no tempo e entender a escolha de psiquiatria. Tinha um livro, repare que vai lá para trás, tinha um livro chamado Português no Ginásio, que a gente tinha que estudar para fazer o exame de admissão. Eu li um conto, um pequeno conto que tinha no livro, eu não lembro do título, mas começava assim: Maria Matilde tinha um sonho, fazer construir, rente à Bahia, não me lembro de que, uma torre de marfim cravejada de brilhantes. Essa introdução, ela me chamou particularmente a atenção, isso com 10 anos de idade. Por que Maria Matilde? Quem é essa Maria Matilde? Por que esse sonho? E aí discorre o conto. Eu acho que é um conto, o formato não é uma crônica, óbvio. Ele discorre, ele se continua por esse terreno meio deliróide. Isso me seduziu a leitura, sabe? Me sequestrou nessa hora, com 10 anos de idade. Só que eu, obviamente, não tive essa percepção. Depois lançaram umas brochuras chamadas Medicina e Saúde. Eu ainda tenho. Eu estava no científico, já direcionada para fazer medicina, né? E a primeira coisa que eu fazia era muito bem diagramada, figuras belíssimas dos ossos, dos músculos, de não sei o quê, né? Mas eu ia para a última página, onde era uma página só, a página do fundo, sobre psiquiatria e algumas notícias de psicanálise, né? Era a primeira coisa que eu lia na Medicina e Saúde, era isso. Nada claro para mim, certo? Nada claro de que fosse fazer, mas aquilo me atraía mais. Quando eu entrei, não entrei, mais uma vez dizendo, não entrei achando que ia fazer isso e ia fazer aquilo, né? Mas, a partir do momento em que o curso começou a andar, eu comecei a fazer a seleção do que eu não faria, né? Isso eu não faço. Isso não vai me dar a satisfação que eu preciso para trabalhar. Até que, repare, mais outra articulação, outra conjugação da sorte. Quando eu fiz psiquiatria, logo imediato,
abriu um estágio de psiquiatria no Adalto Botelho, após eu ter cursado a disciplina. Para lá eu fui, fiquei uns 2 anos lá, né? Porque geralmente a gente continua sendo matéria, né? Sendo disciplina de 7º período agora, 4º ano. Na época, fiquei lá, né? E já no final, quer dizer, fiquei lá, passei a adotar o Adalto como a minha segunda morada, me senti muito confortável e muito desafiada mesmo. Por que é que ninguém quer cuidar disso aqui? Por que é que ninguém se interessa por isso aqui? Por que é que essas pessoas vivem parecendo bichos aqui, né? E comecei a me aproximar disso muito, eu digo, muito confortavelmente. Quando eu fui dar plantão a primeira vez, minha mãe ficou em casa, obviamente preocupada, mais do que justamente preocupada, e disse: você não quer que seu pai vá buscar você meia-noite, não? Eu disse: não, o plantão é como todos os outros, vai terminar amanhã de manhã, né? Mas fique tranquila, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, né? Era tudo pela fé em Deus. E assim foi. Na época, o estágio opcional, né? O 6º ano a gente tinha isso, de fazer o primeiro semestre nas básicas e no 2º semestre o estágio opcional. Aí eu já saí mesmo para fazer psiquiatria, porque eu já tinha fechado essa questão de que era o meu lugar. E faria tudo novamente hoje, né? Por mais que o tempo passa, há quase 50 anos depois, eu convivo com todos os preconceitos ainda em relação ao nosso trabalho, ao nosso alcance, digamos assim, né? Porque não são só os pacientes que são discriminados. Nós que trabalhamos somos considerados loucos de menor importância, enfim, dentro da própria classe médica, né? Não é só pelos leigos, não, né? Nós somos assim, nós ainda enfrentamos uma certa discriminação. Obviamente bastante diferente, né? De quando eu comecei, mas disso aí eu nunca tive medo, e não é agora que ele vai surgir. Foi lá, no Adalto Botelho. Eu saí depois para fazer, não foi uma oportunidade até que eu tive, porque teve o concurso de imediato, eu fiz, comecei, e depois foi que eu saí para fazer a residência e o mestrado, mas eu tive que voltar sem concluir, né? E continuei desqualificada, sem titulações. Eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Depois eu fiz prova, né, para estudei, fiz as provas para poder me qualificar como. Para mim foi também uma coisa assim, eu comecei, era só professor. Eu entrei muito mais vamos dizer assim, por um empurrão do meu, à época, não marido, ainda noivo, que estava fazendo, ele sim, com todo o interesse de se dedicar à carreira acadêmica, eu não, né? Eu não, eu entrei por mais, vamos, porque abriu o concurso e eu fiz, passei e comecei com bastante medo, porque metade da turma era mais velha do que eu, e eu não tinha, né, experiência nenhuma. Mas eu acho que hoje eu não entraria, mas com a cara e a coragem de quem tem 23 anos, eu era a mais nova da minha turma, junto com mais outros 2, que somos de 51, eu enfrentei. E enfrentei assim, como mais uma coisa que eu iria fazer, que não repudiava, mas que também não era um desejo grande meu, não. E
ao longo do tempo, isso foi criando, né, uma vinculação em mim que eu fui, né, eu fui gostando cada vez mais, eu fui me empenhando cada vez mais. Eu não fiz a formação clássica por uma série de vais e vens, cheguei a sair, mas tive que voltar por problemas de saúde familiar, né? Mas isso não me impediu de me jogar, né, de corpo e alma para cumprir isso. Adorava, né, fazer. Então, eu sempre fui, é como eu disse, como eu não até não foi só por causa de formação, não, é porque eu não tenho essa orientação para estar no tripé da vida acadêmica. Eu sempre fui essencialmente ligada a ensino. Eu fui fazer as coisas por curiosidade, mas eu não tenho nenhuma formação, vamos dizer assim, nenhum interesse maior em fazer pesquisa, nunca tive, né? E extensão, eu acho que eu fiz a vida inteira com a minha outra não extensão clássica da universidade, né? Mas com o meu outro trabalho, né? É um trabalho extensivo ao trabalho de ensino, né? Foi praticamente ensino o tempo todo. Eu acho. Assim, eu não me sinto menor de jeito nenhum em não ter, não é, essa titulação hoje tão badalada em prosa e verso. Não me sinto, não. Eu me sinto realmente uma pessoa que cumpre, né? Eu não saí ainda do meio, do mercado, digamos assim, que cumpre com afinco o que eu estou me propondo a fazer, a entregar. Veja, é interessante. Quando eu comecei, era o professor Ercílio e eu, né? Então, engraçado, eu tentava dizer para ele, professor, vamos fazer isso. Aí ele dizia, professora, isso é para a senhora. Eu já estou de meio-dia para tarde. Então, a forma que eu achei, porque ele nunca me cesseou, mas nunca permitiu também, quer dizer, não é permitiu, ele nunca se dispôs a mudar aquela estrutura já montada. E aí ele dava as aulas dele, eu dava minhas aulas. Classicamente, na época, ele seguia rigorosamente. Auxiliar de ensino não podia dar aula teórica, era assim, o regimento, não sei se o termo é esse, mas não era permitida a auxiliar de ensino dar aula teórica. Então, eu só dava as aulas práticas e ele conduzia um curso teórico. Eu dava minhas aulas práticas do jeito que eu queria dar, né, porque ele não intervia nisso, mas também a gente não modificava o programa. Isso só foi acontecer quando, depois que ele morreu, então passou até que o concurso acontecesse, né? Que foi uma luta, teve algum movimento para que esse concurso não acontecesse. Eu fiquei de torcicolo, de ligar a tarde toda para todos os colegas psiquiatras para dizer que o concurso, a gente tinha que ir atrás desse concurso, entendeu? Graças ao professor Paulo, que era chefe do departamento de pediatra, né, que me sinalizou, eu em tempo briguei, avisei a todo mundo, se inscreveram e o concurso aconteceu. Foi quando a Edmê entrou, né, parceria espetacular, né? Eu acho que a turma, acostumada a ver as brigas em outra disciplina, tentavam fazer com que a gente dissesse uma coisa diferente da outra, mas não, né? Foi uma das melhores experiências também, trabalhar o tempo todo com a Edmê, né? E aí a gente começou a modificar o programa e dar, digamos assim, mais a cara nossa ao programa. Até que chegou o momento de eu me afastar, né? Mas eu acho que eu saí no tempo certo, porque eu tenho dificuldades claras que eu sei com a tecnologia, e eu disse, olha, Edmê, é melhor eu sair
como Pelé e não como Maradona. Deixa eu ir-me embora. Eu não quero, né? Eu já estava naquele fim de tarde em que todo mundo estava começando a reclamar porque eu não botava notebook, show, sei lá, data show, não sei o que eu não queria, né? Porque alguma vez que eu tentei isso, ficou pior a emenda do que o soneto. Então a gente tem que ir fazendo, né? Vendo até onde vai seus limites. E foi assim. Ela continuou, até que agora também ela já saiu. Mas acredito, né, sem nenhuma modéstia, que durante o tempo em que ficamos, nós demos o melhor que a gente podia, com muito compromisso, muita seriedade, não fazendo de conta de que dava. Erramos, como todos nós erramos, falhamos, como todos nós falhamos, mas assim, sem fazer de conta de que está indo lá fazer o serviço e dando tchau. Já chegando de costas, como se diz, para sair. Foi mais difícil ser mãe durante o curto período em que ele foi aluno, junto com outros sobrinhos meus, sobrinhos por afinidade mesmo, de convivência perto. Porque era assim, eu tinha que. Lembrei agora de uma coisa que configura isso. A gente sempre nos seminários discutindo, aí um falava, outro falava, que sempre foi esse formato. Toda vez que ele tinha que se dirigir, ele fazia uma pausa assim e se segurava, né? Para dizer, professor, bem assim meus outros sobrinhos que eu vi nascer, amigos próximos, para não dizer tia, né? Essa experiência foi mais difícil de lidar, que, por exemplo, aí chegava o dia de prova, aí dizia tudo é por causa de Lucas. Não era, né? E depois, assim, eu acho que ele pegou muito essa forma minha de entender as pessoas, né? O que me deixa felicíssima. Eu até hoje não vi ninguém falando. Eu só tenho elogios dele. Aí ser mãe deste médico, Lucas de Menezes dos Santos, para mim é uma felicidade muito grande, porque eu acho que ele se formou o médico que eu queria que ele se formasse, né? Assim, com toda a competência. Eu fiquei felicíssima dele fazer toda a formação dele que eu não fiz, né? Eu tive, quando ele foi fazer já a especialidade dele, tá era sonho que ele fosse mesmo para o Hospital das Clínicas de São Paulo, da UFES. O meu mais velho, eu fico felicíssima dele não ter feito vestibular aqui, porque ele queria ir para São Paulo, e ele fez USP em São Paulo. Eu aprendi a gostar de São Paulo demais, ou seja, eu fico muito feliz também com meus filhos, e agora com meus netos. Depois que eu saí, né, como eu saí em conjunto, porque eu saí do serviço público do onde era o ex-INAMPS, né, para o qual eu também tinha feito concurso, que é uma das coisas assim que hoje o pessoal pensa completamente diferente, mas é uma das coisas assim que para mim é fundamental. Aliás, eu acho que o pessoal da minha geração, a gente tinha muita preocupação em ser empregado, né? E não em ser autônomo. Hoje é diferente, né? A economia é diferente, tudo, o mundo é diferente, então não adianta discutir isso. Então eu pude sair ao mesmo tempo, né, do meu vínculo com o Ministério da Saúde, que é atual, e do meu vínculo com a universidade, e permaneci com o vínculo
com o consultório, que já foi uma coisa posterior que eu fiz, até como eu comecei a citar, até porque eu fui fazer outras formações para poder me capacitar para isso, e eu tinha meus meninos pequenos também, que eu não queria saturar meu tempo de trabalho, né, para acompanhá-los um pouco melhor. E depois disso, antes ainda de me afastar, Socorro vivia me chamando para, se não queria dar um ambulatório lá. Eu acabei, eu acho que 2 ou 3 anos, não me lembro bem agora, depois que eu... 2006, não, uns 3 a 4 anos. Depois que eu me aposentei, eu fiz um vínculo e fiquei lá no ambulatório, que me gratificava bastante, porque eu não gosto só também de estar com o público do consultório, que a doença é a mesma, mas a apresentação é diferente, né? O seu grau de interpenetração e vamos dizer assim, de facilitação, que eu não gosto desse termo, para cuidar daquilo é diferente, porque são situações de vida totalmente diferentes. E eu não queria perder a mão, né? Que eu acho que eu tenho uma boa mão com o pessoal, né, menos favorecido. E aí foi muito bom. Até que veio a pandemia, eu gostaria de ainda estar. Eu me acho capaz para ainda estar. Mas aí não me contrataram novamente e eu compreendo perfeitamente. Hoje eu estou só com pouco tempo no consultório, muito satisfeita da vida, porque eu continuo gostando da clínica, que a Luísa Andrade dizia assim, a clínica é soberana. Eu ainda realmente aprendi assim e gosto da minha vida, né? Eu não gosto dessa definição, não, né? Até porque na minha vida, como eu já coloquei antes, né, toda a minha história, o sacerdócio implica para mim, né, carrega junto a consagração disso, que é só Cristo salva. Eu não tenho, eu nem adolescente eu me portei na vida dessa forma, né? Então, eu não acho que esse sacerdócio, eu acho que é o exercício de uma profissão que você escolheu para ser sua, pela qual você tem que ser inteiramente responsável, não é? Se comprometer inteiramente com todo o serviço que você tenha a prestar com aquilo, mas não de forma a que esse seu comprometimento ele seja assim escravizante, não é? Como também não pode ser a função de mãe, como não pode ser a função de esposa, como não pode ser a função de amigo, e nenhum dos papéis, para usar Moreno do psicodrama, em nenhum dos papéis que você desempenha, eu acredito que a gente possa ser escravo dele, não. O bom viver está em você ter essa liberdade. Eu me considero uma pessoa assim, mais independente mesmo, né? E gosto disso. Gosto disso. E sou até às vezes um pouco mais braba, para dizer a expressão bem nordestina, quando me pisam nos calos, né? Quando me querem me submeter a uma coisa com a qual eu não concordo, né? Então, não acredito que seja sacerdócio, não, e que não seja demérito nenhum, muito pelo contrário. assim, eu não saio daqui, né? Porque eu estou no meus 5 minutos de fama, eu vou ficar cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Veja bem, se é pelas memórias médicas, se a sua intenção é dar conhecimento aos futuros médicos, aos atuais estudantes de medicina, a minha mensagem é assim, final seria, estudem com amor. Se não tiverem o amor necessário para estudar, quem sabe outra coisa na vida vai ser mais importante para que vocês possam, né, prestar um serviço de qualidade às outras pessoas que vão precisar de vocês.
né? Acho que é por aí. A gente tem que gostar, né? Não dá para ser feliz sem gostar do que está fazendo. Eu fico imaginando agora assim uma imensidão de pessoas. O que é que você... Estou botando currículo. O que é que você está fazendo? Estou estudando para concurso. Sim, mas de quê? O que é que você gosta de fazer? Só que a gente está num mundo, eu acho que completamente diferente, que impõe, de certa forma, isso. Você não tem escolhas. Eu tenho a grande felicidade de ter podido fazer minhas escolhas, inclusive da psiquiatria, que ninguém me impediu na minha casa. Eu sei, ficaram rezando lá, mas ninguém disse, não vá, não vá. Você não pode fazer isso é coisa de doido. Não sei o quê. Tararara, não. Bem assim, eu acho que eu tive essa mesma posição em relação aos meus filhos. Quer? É isso que você quer fazer? Pense. A gente faz escolhas precoces demais, porque 17 anos, 18 anos, a gente não sabe o que é o mundo, o que é uma profissão, mas